Voltamos com o programa Transcendência, hoje recebendo o Padre Rogério Ferraz de Andrade, diretor de pós-graduação da La Salle. Padre Rogério, falava sobre Leonardo Boff a respeito da necessidade e da pobreza. Por favor, continue essa reflexão. O Leonardo Boff diz que nós podemos e devemos aproveitar, experimentar, viver dos bens da criação, os bens do mundo. Deus criou os bens para que nós usufruamos deles. Infelizmente, durante um longo tempo, na história, na própria tradição da Igreja Católica, houve a ideia, alguns espalharam a ideia, de que tudo o que remetia ao prazer, ao gozo, à alegria, isso teria algo de pecado, o que não é verdade. Se realmente todas as satisfações, as buscas, as compensações humanas fossem pecado, não teriam sido criadas por Deus. Tudo que Deus criou é bom. Depende de como vai ser utilizado. Depende de como nós vamos aproveitar esses bens da criação. Então, por exemplo, se nós temos possibilidade de ter acesso às coisas que nos garantem mais conforto na nossa vida, isso não é pecado nenhum. Isso é um dever nosso. O contrário seria algumas pessoas justificarem a inércia, a preguiça, a falta de vontade de crescer economicamente, financeiramente, imaginando que isso fosse pecado. Crescer profissionalmente, economicamente, isso é um dever de todos nós. Todos devemos querer melhorar na nossa vida. O contrário, sim, é pecado. A gente ter preguiça, a gente não querer buscar mais, ou algo mais para a nossa vida. O problema é quando nós pensamos que somente a matéria, somente as coisas nos trazem a realização. Fico imaginando, nós não somos tripartidos. Por isso que eu costumo sempre lembrar àqueles com quem converso que nós não temos um corpo, nós somos um corpo. Mas nós sabemos que temos uma dimensão somática, do homem, o homem corpo, o homem orgânico, temos a nossa psique, mas também temos o nosso pneuma, o nosso espírito. Como sermos equilibrados, sabendo das nossas satisfações, dos nossos desejos, mas da nossa profunda essencialidade? Que caminho seguirmos? Que caminho trilharmos? Como buscarmos uma satisfação, uma capacidade que nos equilibre e que nos faça mais próximos do sagrado e mais felizes? Esse é um desafio, é a resposta que cada um tem que dar à sua existência. Aquilo que, sem o qual eu não me entendo mais. Isto é, a partir do momento em que eu me dou conta de que não preciso de muitas coisas para ser feliz. Acreditas que se nós nos perdermos de Deus, nos perdemos de nós mesmos? Eu penso que essa é a grande ausência. A grande perda de Deus consiste em eu não encontrar mais sentido, alegria, razão para o meu viver. Quando uma pessoa já não encontra mais rumo para a sua existência, não encontra mais sentido para o seu viver, então aí tudo se perdeu. Conheci um padre que dizia assim: quando eu entro num supermercado, numa loja, ando em meio àquelas prateleiras recheadas de tantas possibilidades, de tantas opções, de diferentes e variados produtos, eu me dou conta de quantas coisas eu não preciso para ser feliz. Esta lembrança é uma lembrança, na verdade, de Sócrates. Era um caminho de Sócrates. Sócrates, nas ruas de Atenas, como nos dias de hoje, havia uma rua no centro que você tinha os lojistas, o comércio da cidade. E ele gostava de caminhar
por aquelas ruas. E muitas pessoas chegavam, muitos vendedores perguntavam para ele se ele estava precisando de alguma coisa. Ele sempre respondia: não preciso de nada para ser feliz. Eu estou apenas vendo quantas coisas existem, das quais não Exatamente. preciso para ser feliz. Estou com o teu livro nas mãos. Nossas buscas de Deus, reflexões antropológicas e espirituais. Padre Rogério, há uma pergunta muito interessante. Por que crer em Deus? Tu fazes. E tu colocas uma frase do Leonardo Boff. Afirmar Deus é acolher implicitamente alguém maior que me aceita e que me ama. E este alguém é o derradeiro consolo e o sentido fundamental de todo viver. Por que crer em Deus? Quando nós nos damos conta da nossa finitude, da nossa fragilidade, da nossa pequenez diante de todo este universo, nós nos damos conta de que existe alguém maior do que nós. E este alguém pode ser chamado com os mais diferentes nomes: Deus, Yahvé, outro nome Alá, outro nome qualquer que se queira dar. Pois é este o sentido maior da existência. Quando o homem reconhece que não está nele o seu fim, mas que o seu fim o transcende, está acima dele. Isto é Deus. Disse um bispo metodista uma vez, que a religião para o homem é tudo aquilo pelo qual ele vive. Pode ser uma garrafa de uísque, pode ser uma conta no banco, ou pode ser mesmo a profundidade espiritual. Por que crer em Deus no mundo de hoje? Ainda há sentido em falar de Deus quando nós vemos grande parte da humanidade perdida, sem rumo, sem saber o que fazer da sua existência. Nós nos damos conta de que se nós não acreditamos em Deus, se nós não buscamos Deus, a nossa vida cai no vazio. Um pensador alemão disse assim no século XVIII: a grande tristeza de alguém que não crê é levantar-se todos os dias e ver este mundo maravilhoso e não saber para quem agradecer. Tu colocas dentro desta pergunta uma palavra de Dom Helder Câmara: eu moro em Deus. Aliás, sobre Dom Helder Câmara, li certa vez Leonardo Boff, e ele dizia que a melhor conversa que ele teve com Dom Helder foi quando ele estava dormindo. Em hipótese alguma aqui, ele queria dizer que o Dom Helder tinha uma conversa ruim. Era um diálogo maravilhoso. Mas ele disse que certa vez ele viajou 200 quilômetros para falar com Dom Helder. Muito precisava falar com ele. Quando ele chegou até o Dom Helder, o Dom Helder estava dormindo, e a sua irmã, que estava o atendendo, disse: olha, Dom Helder está dormindo. E ele vai dormir durante 2 horas. Você quer sentar e vê-lo dormir? Ficou surpreso, ninguém perguntou se ele queria ver alguém dormir. E ele aceitou. Ela colocou uma cadeira ao lado da cama, ele sentou e ficou olhando Dom Helder. Ele disse que ele foi de tal forma, de tal maneira tocado, que ele sentiu a presença do sagrado. E ele pôde dialogar com o sagrado ao ver aquele homem dormir. Acreditas que podemos ver Deus nas pessoas? O Dom Helder, em primeiro lugar, foi uma figura, uma personalidade carismática extraordinária. E esta frase que cito no livro ao falar dele é, na verdade, uma resposta dele que ele costumava dar quando as pessoas perguntavam: onde você mora? E ele costumava dizer: eu moro em Deus. Porque não pode haver nada no universo, não pode haver nada no mundo que não tenha algo de sagrado, que não tenha algo de divino. Inclusive há algumas culturas que para as quais nem existe a palavra sagrado, porque não existe a palavra profano. Tudo que é criado, tudo que está presente na vida é divino, é sagrado. Esta é a compreensão
de uma espiritualidade profunda. Quando nós percebemos o outro, a natureza, as coisas que estão ao nosso redor como criações de Deus, então a nossa postura diante delas é diferente. Gabriel Marcel disse assim, que não adiantam novas paisagens para quem tem velhos olhos. Isto é necessário uma transformação interior da pessoa para que ela possa ver no mundo o sinal da presença de Deus. Quem não quer reconhecer alguém superior, quem acha que já é autossuficiente, que a sua vida tem sentido em si mesma, não vai enxergar nunca a presença de Deus. Os hebreus, os judeus têm uma expressão, que é uma palavra que é, na verdade, uma expressão. A expressão techuvá, que é a conversão, a mudança de olhar, a mudança de coração, a mudança de perspectiva da vida. Eu me lembro que na teologia, quando eu estava concluindo a teologia, nós fizemos certa vez um seminário e uma pesquisa toda cujo tema consistia na seguinte questão: ver e dizer Deus na cidade hoje. Isto é, onde nós vemos a presença de Deus? Onde nós encontramos Deus na cidade? Deus pode estar presente nesse mundo materialista, nesse mundo consumista, nesse mundo que só se preocupa com o capital? E a conclusão a que chegamos: sim, Deus está presente neste mundo através de tantas pessoas que não se deixam dominar por aquilo que é meramente compensatório. Essa teologia da retribuição, essa teologia da prosperidade que alguns tentam enfiar goela abaixo de todos nós, ela não consegue dominar aqueles corações, aquelas mentes que deixam o dinheiro, os bens materiais em segundo lugar. Precisamos de um tempo novo, como diriam os hebreus, um Hashanah Hatov. Quero te agradecer mais uma vez pela tua presença. Muito obrigado. E está o convite para nós continuarmos reflexões a respeito de espiritualidade neste mundo que nós vivemos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tomara que todas as pessoas consigam, aos poucos, se dar conta de que no final da nossa vida, como afirmou João da Cruz, nós seremos julgados pelo amor. Eu nunca vi, David, alguém no final da vida dizer assim: que pena que eu não comprei mais terras, que pena que eu não comprei mais casas, que pena que eu não guardei mais dinheiro no banco. Mas eu vi muitas pessoas dizendo: que pena que eu não amei mais, que pena que eu não cuidei mais da minha família, que pena que eu não dei mais atenção para os meus filhos. Este é o verdadeiro bem, o verdadeiro valor da nossa vida. Amar, amar sempre, amar a todos. O programa Transcendência fica por aqui. Até o próximo programa. Construtora Ceacaps, uma empresa no ramo da construção civil com abrangência em todo o Rio Grande do Sul. São 5 anos de tradição. Construtora Ceacaps, Rua Júlio Maia 217, Sala 2, fone 3011-8525. Fique atento ao roteiro da coleta seletiva de Lajeado. Governo de Lajeado, compromisso com a comunidade. Troller, assessoria e contabilidade, tradição, confiança e agilidade, registros de empresas, declaração de imposto de renda, contabilidade em geral, com estacionamento próprio, Avenida Benjamin Constant 831. Troller Contabilidade e Assessoria, fone 3714-4033.
Supermercados STR, 19 anos de qualidade e tradição a serviço da comunidade. Matriz em Lajeado e filiais em Marques de Souza, Forquetinha e Santa Clara. Supermercados STR, o cliente em primeiro lugar, em Lajeado, na Rua Bento Gonçalves, 639.